Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Valdomiro Alves. Sou estudante da Universidade Estadual de Santa Cruz, estudante também do Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado e doutorado profissional em Educação, PPGE-UESC. Essa pesquisa é intitulada A Universidade como Espaço de Luta pelo Acesso à Educação. É uma pesquisa orientada pela professora Elis Cristina Fiamig, e eu sou bolsista do programa ProBol da própria universidade, da UESC também. O objetivo dessa pesquisa é perceber que o acesso à universidade ele é dividido em mais de uma dimensão. Então, nós estudamos a dimensão da entrada, que está ligada principalmente aos processos seletivos de chegada na universidade, no ensino superior. Aqui no país é muito forte a presença do vestibular e do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Existe a dimensão da permanência, que é o momento de passagem pelo curso de graduação, então, após a entrada até a conclusão, e o momento de conclusão, que seria o momento de aquisição do diploma. Então, a ideia, né, o objetivo da pesquisa é entender essas três dimensões como compositoras, né, como aquelas que compõem o, o, o acesso à universidade, o acesso ao ensino superior. Então, tratando da entrada na universidade, aqui no país, historicamente, a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, conhecida como Lei de Cotas, foi aquela que ficou como um marco histórico das lutas, né, pela entrada na universidade, por essa dimensão de entrada. Contudo, antes mesmo da Lei 2.711, já haviam iniciativas individuais de universidades públicas aqui do país para a reserva de vagas para alguns grupos da população, principalmente as pessoas negras. A exemplo da UNEB, no estado da Bahia, e da UERJ, no estado do Rio de Janeiro. Contudo, a Lei Federal 2.711, que dispõe da reserva de vagas nas instituições federais de ensino, né, de ensino superior, e nos institutos técnicos federais de ensino, para ensino médio, para educação básica, ela ficou como um marco histórico dessas lutas devido a ser um programa de governo, né, perdão, um programa de Estado para todo o país, né, e para todas as universidades federais do país, institutos federais de ensino. Então, dessa maneira, pensando principalmente a Lei 2.711, mesmo que ela sofra ataques constantes, nós podemos dizer que a luta pela entrada na universidade, ela já está bastante consolidada. A luta continua, mas ela já está bastante consolidada. Então, é, a partir dessas políticas para a entrada nas universidades, nós passamos a pensar a permanência, né, após a entrada até a conclusão. Porque com essas políticas de entrada nas universidades, aumentou-se tanto o número de vagas quanto o número de pessoas que entravam nessas instituições, que acessavam o ensino superior e que acessam até hoje o ensino superior. E com a entrada das populações desfavorecidas nesse ambiente antes muito elitizado e ainda hoje elitizado, passa a entrar em foco questões ligadas, por exemplo, à habitação dessas pessoas, ao transporte, à alimentação, acesso a recursos financeiros, mesmo a bolsas de estudos, acesso à biblioteca e acessibilidade, no caso de pessoas PCD, pessoas com deficiência, que antes não tinham tanto importância para essas universidades, né, para esse ambiente, para esse espaço de ensino superior. E essas pessoas, quando entram na universidade, elas passam a questionar a falta desses mecanismos e passam também a exigir que eles sejam implementados. E com a consolidação, então, da entrada na universidade, passa-se a pensar a consolidação da permanência. E também tendo essa luta pela permanência, né? Não a permanência, mas a luta pela permanência, fixada, consolidada e embasada, nós passamos a pensar a conclusão, né? O que nos espera com a conclusão dos cursos de graduação. E aí nós podemos pensar, por exemplo, que já que a população pobre, a população negra aqui no país acessa esses espaços, ocorre também uma desvalorização desse próprio espaço. Ocorre uma desvalorização dos cursos de graduação, das universidades públicas, do diploma de graduação, né? E então, essas pessoas, por exemplo, que têm um diploma de graduação vão passar a receber menos, né? Os empregos que exigem graduação na área vão passar a pagar menos.
desvalorizando o acesso dessas pessoas à universidade. Esse é um panorama geral da pesquisa. De maneira mais específica, pensando a entrada na universidade, nós podemos trazer, por exemplo, as pesquisas de Honorato, quando Honorato ela mostra que a Lei 12.711, por exemplo, tem seus problemas. Por quê? A Lei 12.711 ela faz a reserva de vagas, 50% das vagas são reservadas para estudantes provenientes de escolas públicas do país. E dentro desses 50% de reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, para cada estado haverá uma reserva para estudantes autodeclaradas negras, né? E o que é que essa lei está nos dizendo dessa maneira? Que o fator classe, que é a maior parte das vagas reservadas, que são 50% estudantes de escolas públicas, ele é mais forte do que o fator raça. O fator raça, as pessoas que se autodeclaram negros e negras aqui no país, vai ser uma porcentagem dentro da porcentagem do fator classe, o que nos mostra que essas cotas elas são cotas sociais, mas elas não são cotas raciais. E essa é uma luta dos movimentos sociais aqui no país, uma luta principalmente do movimento negro unificado, que mostram constantemente que o principal fator de exclusão aqui no Brasil é o fator racial. E quando a Lei 12.711 coloca uma reserva maior de vagas para estudantes de escola pública e dentro dessa reserva, dentro dessas vagas, um percentual para estudantes de escolas negras, a Lei 12.711 está afirmando que o fator classe ele é proeminente em relação ao fator raça. Então, essa pesquisa de Honorato mostra também falhas, ali pequenas falhas ou grandes falhas, né, nessa relação de entrada, nessa garantia da entrada nas universidades. Passando pela entrada, né, e pensando a permanência, nós vamos poder analisar, por exemplo, as pesquisas de professora Diane Santos e de professora Maria Rita Santos, que estudam o ambiente universitário aqui na Bahia. A professora Diane Santos, ela estuda a Universidade Federal da Bahia, estudantes negros cotistas que entraram nessa universidade, e ela vai mostrar, por exemplo, que além desses estudantes serem o grupo de pessoas que mais acessa essas políticas de permanência, que precisa mais desse acesso a essas políticas de permanência, essas estudantes elas precisam de fatores além dos materiais para acessar a universidade. Então, além de moradia, de transporte, de bolsa de estudos, essas pessoas precisam, por exemplo, se sentir reconhecidas dentro da universidade, ter exemplos de professores e professoras negros dentro da universidade, colegas negros e negras dentro da universidade, funcionários que trabalhem ali e que sejam pessoas que ocupam esses espaços de produção de conhecimento. Então, esse reconhecimento dentro da universidade, formação de grupos de amizade, ela vai chamar esse fator de permanência simbólica e vai atribuir ao outro, né, o outro fator da permanência, que seria, por exemplo, a bolsa de estudos, o transporte, a alimentação, ela vai chamar de permanência material. Então, estudantes cotistas, a professora Diane Santos, ela vai mostrar que estudantes cotistas negros na UFBA precisam ter acesso à permanência tanto material quanto simbólica. Já a professora Maria Rita Santos, ela estudou na Universidade Estadual de Santa Cruz, que é a universidade de onde surge essa pesquisa que eu estou apresentando agora, nesse momento. E a professora Maria Rita Santos, ela vai mostrar que as políticas de permanência aqui dentro da universidade, da UESC, por vezes elas são excludentes para o próprio público que acessa essas políticas. A professora Maria Rita Santos, ela também estuda universidades, perdão, a professora Maria Rita Santos, ela também estuda estudantes cotistas negros dentro da Universidade Estadual de Santa Cruz, assim como a professora Diane Santos estuda na UFBA, e ela vai mostrar, a professora Maria Rita Santos vai mostrar que essas políticas também são excludentes, por vezes, para a população negra. Ou seja, a própria política que se pretende inclusiva, ela pode também ser um fator de exclusão desses estudantes de dentro desses espaços. E ambas as professoras elas vão mostrar que é preciso uma maior eficiência nesses programas de permanência dentro da universidade para que realmente possam atender os públicos que necessitam desses programas e que não sejam novos fatores de exclusão dentro desses espaços já tão fortemente marcados pelo racismo, ou pela exclusão das populações pobres, né?
E um terceiro ponto seria o ponto do pós-conclusão do curso, né? O tipo de emprego que espera essas pessoas, a, e não só essas pessoas, né? Todo o público que passa pela universidade, que atinge a graduação, passa a ser cooptado por subempregos, né? Isso vai ser justificado economicamente, mas não educacionalmente. A partir da economia vão se levantar falsos argumentos, como, por exemplo, o excesso de pessoas formadas no mercado de trabalho iria desvalorizar esse tipo de emprego, esse tipo de vaga, né? O que, o que vai resultar na prática que as pessoas pobres, as pessoas negras que acessam a universidade, que acessam a graduação, que saem das universidades com seus diplomas, elas vão ser levadas a receber pouco pelo seu trabalho. O seu trabalho vai ser desvalorizado devido ao aumento do acesso nas universidades. Então, é preciso também pensar políticas de valorização desses empregos, de valorização dessa população, já após a passagem pela graduação. E aí, Gramsci e Carnot trazem uma discussão sobre Estado e sobre os limites do Estado, aquilo que o Estado pode nos proporcionar ou não. E isso nos faz pensar, por exemplo, que a luta pela entrada, pela permanência e também pelo pós-permanência, pelo pós-conclusão, né, por empregos dignos, é uma luta de classe, é uma luta que envolve também aqui no país fatores sociais, fatores raciais, e que esses diplomas eles precisam ser valorizados também após a conclusão. Nós precisamos pensar num movimento também de valorização daquilo que é produzido dentro da universidade e das pessoas que saem dessas universidades agora que a entrada foi minimamente democratizada, né? Devemos democratizar também o acesso aos recursos do pós-graduação, né? O acesso aos recursos do emprego, o trabalho digno, saúde e mais. Essas são algumas das referências que nós utilizamos aqui, né, para poder montar essa pesquisa. Muito obrigado, deixo aí os nossos contatos e encerro por aqui.